AM 1140. Programa Sagrada Umbanda. Apresentação Marcos Adriano Vargas. Apoio Vargas Advogados Associados. Credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Olá, meus irmãos, este é o programa Sagrada Umbanda e eu sou o sacerdote Marcos Adriano Vargas, dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã, templo esse situado aqui na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, na Avenida Barão do Rio Branco, 336, com sessões públicas e gratuitas todas as terças-feiras às 20 horas. Convido-lhes desde já a participar da sessão de hoje à noite de Guardiões, com início às 20 horas e distribuição de senhas em quantidade limitada das 19 horas em diante. Nós estamos também em áudio e vídeo ao vivo pela fanpage do Templo Escola de Umbanda Aranauã no Facebook e também no nosso perfil no Instagram. Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2019, e esta é a edição número 80 do programa Sagrada Umbanda. Já são 80 programas através dos quais nós trazemos para vocês, irmãos e irmãs, assuntos relacionados à nossa religião e espiritualidade em geral. São nossos patrocinadores, Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977, Astral Terapias Holísticas, Viver é Incrível, Templo Escola de Umbanda Aranauã e Grêmio de Subtenentes e Sargentos de Cruz Alta. Quero dar boas-vindas também aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, já referidas anteriormente, ao nosso irmão umbandista, colega de barco de preparação sacerdotal, o irmão Márcio Minassian. Me perdoa, irmão, se pronunciei errado. É um umbandista lá de São Paulo. Muito bem. E ele foi o responsável, inclusive, por fazer a sugestão do programa de hoje. Como sempre, vocês podem interagir conosco enviando as suas dúvidas e perguntas para o número do WhatsApp 559-9134-3107. Eu vou repetir, 559-9134-3107. Pelo telefone do estúdio da Rádio Cruz Alta, 3343-1207, e também pelo e-mail, programa sagradaumbanda@gmail.com. Conforme nós falamos na abertura, o nosso irmão Márcio, lá de São Paulo, um bandista também, ele sugeriu um tema para nós conversarmos na edição de hoje, que é comportamento dos médiuns no terreiro. Muito bem, meus irmãos. Primeiro nós vamos entender o que é um terreiro. Terreiro é templo, assim como é nas demais religiões, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. Todos os cultos, todas as religiões realizam os seus rituais dentro de prédios, edificações próprias para abrigarem toda a sua ritualística. O santuário natural da nossa religião seria e é a natureza. Ocorre que, como nós vivemos hoje numa realidade urbana, nem sempre nós podemos ir até a natureza para realizar os nossos rituais e, portanto, nós realizamos isso dentro dos terreiros, dentro dos templos. A expressão terreiro talvez seja até uma forma imprópria de se referir. Terreiro vem de terra, porque os primeiros cultos eles eram realizados na natureza e o chão era batido, era de terra mesmo. E nós fazemos essa alusão até em homenagem aos nossos antepassados, aos mais antigos, nos referindo aos nossos templos como terreiro. Mas tudo isso designa a mesma coisa, ou seja, o local onde nós realizamos o nosso ritual. Então terreiro é templo. E médiuns são todos os trabalhadores da nossa religião. Médiuns todos nós somos, nós já abordamos esse tema anteriormente, porém alguns são trabalhadores ativos da nossa religião, participam dos rituais, das giras, dos desenvolvimentos mediúnicos, porque entendem que isso faz algum sentido para as suas vidas.
E, portanto, esses médiuns são estes trabalhadores incansáveis da nossa religião, sem os quais nada poderia ser feito. E a pergunta é, qual o comportamento, vamos dizer assim, idealizado para os médiuns, e eu vou ampliar um pouco mais a pergunta, para todos os trabalhadores da religião, sejam os trabalhadores ativos, como médiuns de uma casa, os dirigentes espirituais, os sacerdotes e sacerdotisas, mas também os frequentadores, que nós chamamos carinhosamente de consulentes, que são os irmãos e irmãs que vão até os templos de Umbanda buscar auxílio espiritual para apenas receber um passe, uma energia, uma vitalidade dos guias espirituais. Qual é o comportamento esperado para as pessoas que vão até os terreiros, até os templos? É o mesmo comportamento que nós devemos utilizar quando estamos num lugar sagrado. E isso vai desde a nossa vestimenta, ou seja, da nossa roupa, uma roupa sóbria, uma roupa adequada à sobriedade do lugar, do local. Mas, Pai Marcos, nós vivemos num país tropical. No verão, a temperatura é muito alta, é muito quente, e mesmo assim deveremos nos portar em relação às roupas de forma moderada? Sim, meus irmãos. Não é porque é muito quente que nós devemos ir de calção, de bermuda, de camiseta cavada, não é verdade? Então o comportamento passa desde a roupa. Não se pensa como sendo adequado saias curtas para as meninas, decote, roupas que nos conduzem a uma sobriedade. E o que mais? O que tipo de comportamento adicional se espera de quem frequenta os terreiros? Um comportamento de, digamos assim, de interiorização, de silêncio, porque um templo de Umbanda não é um local onde nós vamos confraternizar. Vamos confraternizar com Deus, com os orixás, com as divindades e os guias espirituais. Então não é um local onde a gente vai para fazer, vamos dizer assim, amizade e ficar conversando. É um local onde nós temos que olhar para dentro, um local onde nós devemos permanecer em silêncio e em oração, porque desde o ingresso no interior do templo, nós já estamos sendo tratados. E o que mais? O que mais se espera de um médium de Umbanda? Claro, assiduidade, participação nos trabalhos espirituais da sua casa, porque esta casa é a mesma que acolheu esse médium e às vezes isso pode ter ocorrido num momento de dificuldade. Então o mínimo que se espera é carinho, amor, assiduidade e participação das atividades que são realizadas dentro de um terreiro de Umbanda. E isso passa, inclusive, meus irmãos, pela questão da responsabilidade. Nós somos umbandistas 100% do tempo, não só quando nós estamos no interior do terreiro. A responsabilidade passa em relação a tudo, aos trabalhos espirituais, porque muitas vezes nós médios também estamos cansados, estamos doentes, estamos passando por algum momento de dificuldade, e mesmo assim nós temos a responsabilidade para com o divino de estar presente nos trabalhos espirituais. Não só porque a espiritualidade espera isso de nós, mas também porque os irmãos e irmãs que se fazem presente nas engiras, eles vão lá para receber a caridade. E às vezes a caridade passa através de uma incorporação ao seu médium, e se ele não vai, isso não vai ser possível de ser feito. Então, assim, a assiduidade, a participação, a responsabilidade e o envolvimento do médium e de todos os participantes dos trabalhos espirituais, e eu falo em sentido amplo, toda a comunidade umbandista que frequenta aquele terreiro, é importante, é algo que a Umbanda se ressente às vezes pela ausência ou pela falta de uma atenção mais especial de parte de médiuns, de parte de comunidade, de consulentes que frequentam um terreiro. E isso passa, meus irmãos, inclusive no auxílio à manutenção da própria casa. Porque um terreiro, um templo de Umbanda, ele não se sustenta sozinho, só com os belos olhos do seu sacerdote, e tampouco pelas belas palavras que ele profere. Hoje em dia, nós vivemos uma realidade, como nós falamos antes, uma religião urbana, e nós precisamos de muitas coisas para que esse trabalho ele continue sendo ativo. Ativo no sentido de continuar com as portas abertas para poder atender
toda a comunidade umbandista. Isso passa por pagamento de aluguel, de água, de luz. Os atendimentos espirituais não são cobrados e não devem ser cobrados, mas a manutenção da casa cabe a toda a comunidade. Não é assim com as outras religiões. A Umbanda, às vezes, de parte de alguns médios, se ressente disso e diz que tudo deve ser gratuito. Não é bem assim. A gratuidade abrange os atendimentos espirituais. E por fim, para encerrar, a questão da fofoca, meus irmãos. A gente sabe que isso existe em todo e qualquer lugar, mas fofoca destrói um terreiro, destrói uma comunidade, uma família, destrói um grupo. Então é importante que o umbandista ele se conscientize de quanto é prejudicial isso dentro de um terreiro. Agradeço a audiência de todos os irmãos na nossa edição de hoje, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Irmão ou irmã Alex Diogum Oficial, axé, meu irmão, está falando de Fortaleza, no Ceará, aqui através do nosso Instagram. Agradecido então a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que estão nos ouvindo por 1140 da Rádio Cruz Alta AM. Fiquem agora então com a trilha de encerramento do nosso programa e com a publicidade dos nossos patrocinadores. Um axé e até amanhã. Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Programa Sagrada Umbanda. Apresentação Marcos Adriano Vargas. Apoio Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Volte a ouvir amanhã, a partir das 11h50.